Oi pessoal, tô aqui, Viviane, recuperada aí de uma semaninha brava. Vocês viram que nos últimos vídeos foi até difícil, né? Concluir de maneira satisfatória, mas vamos firme e forte aí para dar sequência nas informações que eu tenho para passar para vocês. Nessa semana eu vou falar muito sobre a norma 15.575, que é referente à norma de desempenho das edificações. Essa norma é uma norma que ela é dividida em 6 partes: requisitos gerais, estruturas, pisos, vedações, cobertura e instalações. As maiores demandas que eu atendo nas minhas consultorias são referentes a problemas de infiltração e problemas de acústica. É, 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 a gente sabe que esses problemas são as maiores causas de conflitos, principalmente em condomínios. Por quê? Os condomínios hoje eles apresentam baixos índices de conforto térmico e conforto acústico. E também algumas construtoras, na verdade a gente fala construtora, mas isso vem de projeto, porque o projeto não é detalhado e não vem com esse grau de informação e deixa muito a critério da construtora para definir o tipo de sistema de impermeabilização que vai ser utilizado. Hoje em dia, com a tendência de ambientes cada vez menores, tem áreas molhadas, né? Que estão deixando de ser áreas molhadas e por isso as construtoras elas não executam a parte de impermeabilização e de tratamentos, né, para evitar infiltrações. Por mais que as pessoas considerem que nessas áreas não vai haver uso de mangueira nem balde para limpeza, a gente não pode deixar de considerar que nessas áreas tem torneiras, e se tem torneiras tem água, e se tem água é passivo de ocorrer vazamentos e ocorrer infiltrações. Então, nesses apartamentos que são vendidos hoje em dia com o marketing de loft ou de ambientes integrados, muitas vezes a área de cozinha ela é entregue com revestimento seco, então madeira, paviflex, enfim, com revestimentos diferentes de um porcelanato, de uma cerâmica. Mas isso não impede que a pia que está naquele ambiente venha a entupir, venha a vazar. Não impede que uma máquina de secar vaze, não impede que um tanque vaze, enfim, a água vai estar ali presente e é um grande risco para aquele ambiente. A ausência de ralo também não inviabiliza a impossibilidade de ocorrer uma infiltração. Muito pelo contrário, eu acho que com a presença de um ralo é muito mais fácil a água escoar. Vai trazer problemas, sim, mas eu acho que o problema é de menor proporção, porque quando você não trata uma determinada área e essa área não tem ralo, como que essa água vai escoar? Então ela vai ficar mais tempo ali naquele ambiente e vai demorar mais para ela se dissipar ou para ela encontrar um caminho de saída. Então eu acho que é muito importante entender bem essa norma de desempenho para a gente entender os riscos, né, das etapas da construção, entender a vida útil daquele sistema que está sendo implantado, a vida útil mínima determinada por norma, e também entender os riscos, né? Eu acho que uma das ferramentas mais importantes que eu aprendi a trabalhar e a desenvolver nesses 20 anos de experiência trabalhando aí na área da construção é a análise preliminar de risco. O planejamento traz essa ferramenta e a gente utiliza essa ferramenta para enxergar todos os riscos possíveis que podem ocorrer em cada etapa e as soluções caso esses riscos ocorram, mas acima de tudo as ações prévias para evitar que esses problemas venham a ocorrer. Então, se é um risco ter um vazamento, a gente já vai tratar esse risco para que
caso ocorra o vazamento, não traga maiores proporções para o usuário. Esse é um dos itens, né? A gente está falando aí da parte de infiltração. O segundo problema, que também é o problema, assim, número 1 nos conflitos em ambientes, é a questão de acústica. Porque as unidades, elas não são executadas pensando no conforto acústico. E o conforto acústico, ele já está previsto em norma. Além de ter a norma de conforto acústico, a gente tem a norma de desempenho, que tem as condições mínimas aí de ruídos. E aí, quando o cliente chega para mim e pede uma solução para o apartamento dele, porque ele não aguenta mais o barulho do apartamento do vizinho, ele fica muito frustrado quando ele entende que não é o apartamento dele que precisa de isolamento, mas do vizinho, porque é o vizinho que está propagando esse som e não o dele propagando para o vizinho. Então, por mais que as pessoas queiram soluções definitivas, essas soluções definitivas, infelizmente, só podem acontecer na etapa de projeto e na etapa inicial de execução. A partir daí, tentar criar barreiras pode até aumentar, né, o índice de ruído. Então, é muito comum também os condomínios procurarem pensando em fazer o isolamento acústico numa coluna, final 1, ou na coluna do final 2, ou na coluna do final 3. E isso nem sempre é uma ação segura, porque geralmente você está ampliando, né? Você está amplificando a intensidade desse ruído, porque você está aumentando a área de propagação. Então, infelizmente, é muito difícil você sanar esse problema depois que ele aparece. Por isso que muitas pessoas se frustram. No caso do atendimento que eu tive na semana passada, o proprietário estava revoltado porque já tinham passado 4 profissionais na casa dele, no apartamento dele, e nenhum conseguiu resolver. E ele ficou frustrado, mas ao mesmo tempo ele entendeu que não existe medida paliativa para ele, que infelizmente aquilo ali, para ser sanado, tem que resolver no apartamento do vizinho. E aí eu direcionei, né, o meu laudo técnico, pedindo para que ele conseguisse essa orientação, essa recomendação, essa autorização do vizinho para que no apartamento do vizinho fossem feitas essas alterações. O problema é que essas alterações são aplicação de isolantes na parede, no teto, no piso, e tudo isso também traz um outro problema, que é a diminuição, a redução da área útil. Quando o problema está com você, você opta por isso, mas imagina você chegar para o seu vizinho e falar que ele precisa reduzir a área dele. Não vai aceitar. Então é um problema aí que eu enxergo que nesse momento ele não tenha solução, além do bom senso do vizinho em ouvir um som mais baixo, em não utilizar o salto durante o período noturno e por aí vai. As boas práticas da boa vizinhança. O segundo problema que eu tive também, esse já não foi na semana passada, foi na semana anterior, é mais um caso de pessoa com problema de infiltração, né? Infiltração ascendente, que é o que mais acontece, aquela que vem do piso para cima, e a pessoa também querendo resolver definitivamente. Alvenaria estrutural, um alicerce que não foi impermeabilizado, e esse problema aí, esse contato direto com a terra. Outra situação que você não resolve mais. Porque se é uma alvenaria de vedação, eu tenho como descascar a última camada e isolar a vedação do piso e tratar o piso. Mas nesse caso eu não tinha como isolar, muito menos o piso e muito menos a alvenaria estrutural. E aí o jeito para o piso seria demolir, mas mesmo assim eu não conseguiria trabalhar o perímetro. Então, era outro que queria a medida definitiva, porque estava cansado de pagar, e ele está ciente que todas as medidas que forem feitas no imóvel dele são medidas paliativas, que daqui a 2 anos ele tem que refazer, porque não tem como sanar.
E ali já tinha sido aplicado todos os tipos de impermeabilizantes, cristalizantes, manta, cimentício, enfim, todos os tipos e nenhum tinha dado certo. E aí ele ficou satisfeito com a resposta e entendeu que também foi uma falha lá na etapa de construção, que infelizmente depois torna-se medida paliativa. Você vai viver medicando, mas não vai conseguir solucionar. Eu acho que a gente tem que se atentar muito a essa questão da norma, porque a norma hoje ela vem para trazer parâmetros, né, para que alguns requisitos mínimos sejam contemplados na etapa de projeto, na etapa de execução e na etapa de manutenção. Esses requisitos são segurança, habitabilidade e sustentabilidade. O imóvel tem que ser seguro, tem que ser estável, ele tem que ter uma boa condição estrutural. Isso inclui os materiais de acabamento, a durabilidade, né, dos materiais que estão sendo escolhidos e a facilidade de manutenção, porque não adianta nada você aplicar um material que você não vai conseguir dar manutenção posteriormente. Na questão de habitabilidade, eu tenho que ter uma boa ventilação natural, uma boa iluminação natural, pode ser agregada aí elementos artificiais, né, no caso da iluminação e da ventilação, e eu tenho que ter também a preocupação com a sustentabilidade, ou seja, quanto menos poluente for os materiais e as opções, os sistemas que eu planejar para o meu projeto, melhor para o meio ambiente. Então, são requisitos aí mínimos que estão sendo solicitados, né, demandados aí pelas obras. Então, assim, hoje para um sistema de estrutura eu tenho que ter uma durabilidade mínima ou igual a 50 anos. Para sistema de pisos eu tenho que ter uma durabilidade de 13 anos. Vedação externa 40 anos, interna 20 anos, cobertura 20 anos, sempre entendendo que não é eu executar e durar, é eu executar, fazer as manutenções preventivas para que eu não tenha que entrar com ações corretivas. Por isso, um bom sistema de projeto é fundamental. Não adianta nada depois de construído da maneira errada, eu contratar uma empresa para fazer uma manutenção e querer que essa manutenção tenha essa durabilidade de construção. É totalmente fora do parâmetro. Questão ainda referente as responsabilidades, né? Então, nessa etapa de garantia de desempenho, eu tenho alguns responsáveis em cada etapa. Então, eu tenho um incorporador que ele tem que fazer a avaliação da implantação, se esse local que está sendo implantado, ele é realmente um local adequado, se eu vou impactar, se eu não estou invadindo uma área de proteção ambiental, enfim, toda essa parte aí que vem do incorporador. Eu tenho a parte do projetista, que aí ele sim é um fator determinante, porque aí pro projeto ele vai escolher as diretrizes, ele vai selecionar fornecedor, ele vai selecionar material, sistemas, e aí eu vou ter a minha etapa de compras, né? Onde aí realmente eu vou fazer a concretização da compra e vou ter contato direto com os fornecedores e fabricantes dos materiais que foram especificados no meu projeto. Então, por isso que eu falo, diferentemente de outros setores, a engenharia, a arquitetura, a construção, designer, ele não é nivelado pelo valor, pelo valor financeiro, né? Não é o menor valor que deve ser levado em conta, mas sim aquele que vai agregar um valor agregado, né? Que vai trazer um valor agregado, que vai escolher materiais de durabilidade, que vai escolher materiais e sistemas que na etapa de operação, de funcionamento, não tenha tanto gasto. Muitas vezes as pessoas, por serem leigas, escolhem um material que aparentemente na hora de fechar, de contratar, é um valor razoavelmente barato,
E aí na etapa de execução ou de manutenção, eles gastam 2, 3, 4 vezes mais, porque o trabalho para fazer aquela manutenção ou para acessar aquele determinado ambiente, aquela determinada área, torna-se inviável. Então tem que tomar muito cuidado. Um exemplo disso é quando no projeto a gente especifica pé direitos altos e depois para fazer uma manutenção a gente não consegue acessar esse ponto mais alto. E aí você não consegue acessar com escada, tem que alugar plataforma, tem que alugar andaime. Tudo isso tem que ser considerado. Então, se eu vou ter um pé direito de quase 10 metros, como que eu vou acessar esses 10 metros sem a necessidade de eu ter um gasto muito superior? Tudo isso tem que ser pensado na etapa de projeto. Vem a etapa do construtor em executar esse projeto de acordo com o que foi projetado e de acordo com as orientações do fabricante e dos fornecedores, né? E aí é muito importante a qualificação da mão de obra, porque uma empresa ela tem responsabilidade técnica, ela tem acervo, ela tem capacitação para executar aquele serviço. Quando a gente coloca um projeto na mão de um pedreiro que não sabe nem ler o que está ali sendo passado de informação, o risco do serviço não sair de acordo é muito maior. Então é muito importante, entendendo que quando a gente está trabalhando como empresa especializada, o custo é maior. Quando você contrata um pedreiro, você tem pedreiro de R$80, de R$100, R$150, R$200, até de R$500. Quando você contrata uma empresa, além do custo do pedreiro, tem o custo de equipamentos de segurança, tem custos das ferramentas que vão ser utilizadas, tem o custo da responsabilidade técnica em cima dessa mão de obra, porque qualquer coisa que aconteça com essa mão de obra é a pessoa que está fazendo a gestão dessa obra que se responsabiliza. Então, não adianta nada querer comparar o serviço de um engenheiro com o serviço de um pedreiro. O pedreiro, se errar, não perde nada. O engenheiro, se errar, perde o CREA dele. O arquiteto perde o CAL. Enfim, cada um tem aí a sua responsabilidade. Então, essa responsabilidade tem que ser assumida pelo cliente e pelo profissional. E aí vem a responsabilidade do usuário, que é manter esse sistema que foi executado da melhor maneira possível. Então, assim, você está fazendo uma pintura, a pintura é uma camada de proteção de uma vedação, de uma alvenaria. E aí, se você não faz as devidas manutenções, essa camada vai ser atacada pelo tempo. E aí, atacada pelo tempo, ela pode atingir as ferragens. E aí, atingindo as ferragens, a gente já começa a colocar a edificação, né, o imóvel em risco. Então, tem toda essa questão de responsabilidade na conservação e na manutenção. Com tudo isso, a gente ainda encontra muitos problemas, porque as pessoas não entendem os seus papéis dentro do sistema. A engenharia é muito cobrado, o engenheiro é muito cobrado, mas esquece de cobrar o incorporador, o projetista, o fabricante, o fornecedor e principalmente o usuário. Então é importante cada um saber aí a sua responsabilidade para que no final a gente consiga reduzir essa demanda gigantesca que tem de pedidos de manutenção nessas duas áreas que eu falei, na área de impermeabilização e na área de isolamento acústico, de conforto acústico. Mais uma vez, é muito importante consultar a norma, entender essa norma antes de executar ou de projetar, porque a nossa responsabilidade está sendo cada vez mais cobrada e isso passa pela esfera civil, né? Na verdade, aí vem o Código de Defesa do Consumidor trabalhar aí a favor do usuário para que ele tenha realmente aquele produto, aquele bem que ele adquiriu com durabilidade. Antigamente as casas que eram compradas duravam 100 anos, 150 anos. Hoje a gente tem casas que com 10 anos já estão totalmente destruídas. Essas normas elas existem, elas vêm para facilitar e elas vêm também para preservar o nosso trabalho. Nada mais justo do que segui-las. Então, hoje eu falei um pouquinho sobre norma de desempenho, falei um pouquinho sobre responsabilidades
E nos próximos vídeos eu venho com mais conteúdo aí educativo, conteúdo técnico para ajudar a todos vocês. Até a próxima!